possam multiplicar essa ideia em cada congregação, tá? Para que esse estudo que será feito aqui possa chegar a todos os irmãos da igreja. Nós temos tido assim bastante, com muita frequência, né? Pessoas assim perguntando: a igreja mudou? Já pararam para perceber isso? A nossa igreja mudou? A igreja de 15, 20 anos atrás não é mais a mesma? Adventista agora já pode beber café? Adventista já pode agora tomar Coca-Cola? Adventista agora já pode fazer o que não podia se fazer antes? Tá? Então, assim, essas perguntas, elas estão se tornando cada vez mais frequentes, tá? Para nós adventistas. Eu já falei isso aqui, repito agora, que não são poucas vezes que adventistas não têm mais argumentos em uma discussão bíblica, em um debate bíblico. Por que não temos mais argumentos? Os argumentos se acabaram, ou a geração de adventista que nós vivemos agora, ela é fraca mesmo quando se trata de Bíblia. Então, assim, liderança fraca vai tornar uma igreja fraca e doente. E nós não queremos uma igreja fraca e doente. Nós queremos uma igreja forte que proclame com todo o coração a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Só que para isso nós precisamos ser uma liderança forte. No que depender de mim, nós vamos avançar nessa direção, tornando a igreja forte biblicamente. Tá bem? Então hoje nós iniciamos esse processo de estudo, e ao longo de cada escola missionária, nos meses seguintes, nós vamos ter uma temática ali do Nisto Cremos, para ir fortalecendo as nossas crenças, né, adventistas, a nossa liderança, e também passando aí para a nossa igreja como um todo, tá bem? Então quero convidar vocês a colocar em pé para nós orarmos. Quero chamar o ancião Ivanilson, da igreja de Ferreira Pena, para conduzir essa primeira oração aqui de início, né, das nossas atividades, esse fim de sábado e começo de uma nova semana. Boa tarde a todos. Vamos falar com o nosso Deus. Olha, Santo, eterno Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado, meu Deus, por a oportunidade que nos dá a cada um de nós. Muito obrigado, porque pela manhã estivemos na igreja, estivemos na tua presença, e neste momento, meu Deus, estamos aqui pedindo que o teu Santo Espírito esteja conosco, que tudo que nós fomos aprendendo aqui nesta tarde, nós possamos botar em prática. Abençoe grandemente, meu Deus, o pastor do nosso distrito, os pastores que vão fazer palestra para cada um de nós. Abençoe toda a tua igreja. Isso que eu te peço, no santo nome de Jesus. Amém. Nós teremos agora o nosso momento de louvor, que será feito aqui pelo grupo da igreja Iraí. Esqueci o nome do grupo. Não tem nome ainda? Então nós vamos ouvir as músicas aqui no final, a gente batiza o grupo, viu? Porque ainda não tem nome. Tá ok? Então vamos louvar juntos o nome do Senhor. Logo em seguida nós já vamos entrar com a primeira temática para essa atividade. Sabe?
participação de todos que eu quero conhecer. A gente ainda não tem o nome do grupo, então a gente já está em busca do nome. Você que tiver um nome que combine aqui, você olhar aqui pra gente, falar pra gente já próximo da gente ir embora, porque daí a gente já fica com aquela, poxa, será que é bom esse nome? Eu queria mesmo. Já escolheu? Pronto. Chegou pra mim e já tem no WhatsApp que mandar pra mim lá. Então quem tiver essas opções aí, pode mandar que a gente vai estar ali analisando. É verdade? Mas pode mandar. Vamos chamar mais uma? A gente está aqui, a gente vai fazer quase como a gente fez no ensaio. A gente fica pensando assim, e aí, qual é a próxima que a gente vai cantar? Poder do Amor. Vamos cantar essa música maravilhosa. Em nome de Jesus, eu peço que todos que estão aqui também compartilhem e cantem adorando o nosso Deus. Vamos lá?
continuar agora, por incrível que pareça, a gente estava até comentando ontem no nosso ensaio, que é de 2024, e eu só fui escutar esse hino, tanto eu como minha esposa, agora na semana de oração do Calvário, né? E eu acho que muitos de vocês aqui conhecem o hino. O nome do hino é Digno. Quantos conhecem aqui? Digno, adoradores, 5. Pois é, e por incrível que pareça, a gente só foi saber semana passada, ensina a letra muito interessante, muito bonita, aglobando tudo, a harmonia, hino muito bom de se cantar e muito bom de louvar a Deus. Então eu peço que todos que conheçam, louvem junto com a gente. Onde andarei
irmãos que estão chegando agora, tem um espaço aqui, olha, desse canto aqui que está reservado para vocês aqui, para a igreja não entortar para esse lado, tá bom? A igreja não cair para esse lado, vocês podem sentar desse lado de cá. Nós vamos dar início agora à primeira temática dessa tarde. Não é para sair para vir desse lado, essa mulher são teimosa, viu? Eu quero chamar aqui à frente já o pastor Jim, está só organizando ali o material dele. Mas antes do pastor Jim chegar aqui à frente, eu quero. Quantos aqui já conhecem o pastor Jim? Só para ver o bonzinho. Ih, já viu em alguns lugares, né? Ok, Deus seja louvado. Nosso secretário da associação. O pastor Jim, ele está acompanhado hoje de alguém. Eu queria que viesse aqui à frente. Vem, por favor. Esse jovem senhor aqui se chama Júlio, certo? Júlio, ele está junto com o pastor Jim, e ele é pastor também. Ele está visitando o nosso estado do Pará e veio visitar o filho dele. Quem é o filho dele? É o pastor Jim, certo? Então, Júlio, ele está jubilado já há 14 anos, né? E serviu a igreja pastor por quanto tempo? 37 anos foi pastor da nossa igreja. Hoje está jubilado, graças a Deus. E está acompanhando aqui o filho, né? Que ainda continua no ministério, né? A gente vê aí o pai, filho, né? Na mesma pegada aí, Deus seja louvado por isso. E pastor, você pode dar uma oração para a gente? Por gentileza, vamos introduzir aqui o seminário do pastor Jim. Vamos colocar de pé. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu santo nome, somos gratos a Ti, Senhor, por esses momentos tão especiais que a tua igreja se reúne para estudar a Sua palavra. Louvamos a Ti, ó Deus, pelos ensinamentos que a Tua palavra nos traz. Nós te louvamos, Senhor, porque o Teu remanescente deu uma orientação tão poderosa, especialmente nesses últimos dias. Nós te louvamos, ó Deus, porque claramente podemos conhecer, saber das doutrinas verdadeiras, o caminho que o Senhor preparou, a fim de que, como remanescentes teus, pudéssemos, ó Deus, conhecer a verdade e sermos portadores dela para transmitir a outros. Amém. Ilumina-nos, ó Deus, que o teu Santo Espírito trabalhe, ó Deus, através da mensagem que será trazida e cada um dos corações. Amém. Para que possamos compreender mais e mais a tua verdade. Amém. E estamos prontos, dispostos a propagá-la a outros. Nós colocamos nossa vida em tuas santas mãos. Fique conosco aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado. Então nós avançamos. Deixa eu ver aqui a igreja que está mais bem representada aqui até agora. Deixa eu mencionar aqui alguns nomes das igrejas. Eu começo com as mais longe, as mais de perto. As de longe? Então vamos começar. Mais longe, cadê os irmãos da igreja da Quitéria? A Quitéria aí, ok? Bem-vindos aí, os irmãos da Quitéria. Do Espírito Santo do Itá. Ainda não chegou ninguém do Itá, ok? Vamos avançando ali da Vila do Carmo. Cadê os irmãos da Vila do Carmo? Mas o pessoal almoçaram muito hoje, eu acho, né? Estavam na Quitéria hoje, tá? Ok? Vindo de lá para cá, Caraparu. Cadê os irmãos do Caraparu? Ok, bem-vindos aqui do Caraparu. Da Santa Lúcia, já entrando aqui na cidade. Ok, vamos avançando agora lá por trás ali. Cadê o pessoal do Araripe? Ok, muito bem, do Araripe. De Americano. Ok, temos 2 americanos entre nós aí. Ferreira Pena 2. Não tem ninguém de Ferreira Pena 2. Ferreira Pena. Cadê a galera de Ferreira Pena?
Temos aqui 3 de Ferreira Pena, 4 de Ferreira Pena. 5, tá? Tem um lá no meio ali. Ok? É Areia Branca. Cadê os irmãos da Areia Branca? Não tem ninguém ainda. Ali do Cató, do outro lado da BR. Ok? Continuando o outro lado da BR, os irmãos ali da filha mais nova do distrito, Jardim das Garças. Cadê? Temos Jardim das Garças aqui representados, líderes. Novo Horizonte. Cadê os do Novo Horizonte? Ok. Ainda tem gente da igreja da Santa Terezinha. Cadê Santa Terezinha? Ok, bem-vindos, bem representado por Santa Terezinha. A igreja do Jardim Paraíso. Muito bem, a liderança aí quase completa do Jardim Paraíso. Vamos ver os irmãos ali da igreja do Bairro Novo. Cadê a galera do Bairro Novo? Bem-vindos, Bairro Novo. A igreja do Jardim Miraí. Cadê a galera do Miraí? Ok, tem um bocado aqui dentro e um bocado a maioria lá fora, né? A igreja central. Cadê a liderança da central? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da central. Eu esqueci de alguma igreja? Acho que não, né? Acho que eu falei todas as igrejas. Se eu não falei alguma, me perdoe, mas eu acho que é isso daí. Tá bom? Sejam bem-vindos. Eu creio que o mandato do programa vão chegando mais irmãos. Então, quem aqui já leu o livro Nisto Cremos? Quem está lendo ele agora? Ok, o Edivaldo está lendo agora. O Luciano já leu alguma coisa. O Diogo já leu alguma coisa. Ok, o livro Nisto Cremos ele tem uma história, né? Ele tem uma história que é a história das nossas crenças fundamentais. Quem está fazendo ou já fez curso de 10 horas, curso para liderança de desbravadores, liderança de ministério jovem, toda essa galera aí tem a obrigatoriedade de estudar as crenças fundamentais da igreja. Eu já fiz pelo menos para vocês umas 5 vezes, eu acho, as palestras resumidas, né? Das crenças fundamentais da nossa igreja. E eu espero que você não tenha gravado na cabeça, né? Então a gente vai ver hoje um bloco, certo? Um bloco das seis doutrinas. Nós vamos estudar uma hoje por completo, as suas crenças fundamentais, tá certo? Então o pastor Gini vai começar contando um pouco da história de como surgiu as crenças fundamentais da igreja e já vai avançar na primeira crença fundamental, a crença de número 19 do livro, falando sobre a lei de Deus, tá bem? Então, seja bem-vindo, pastor Gini. Deus te abençoe e use. Muito obrigado por estar com a gente nessa tarde. Obrigado, pastor Marinaldo. Boa tarde. Boa tarde, feliz sábado. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Um sábado que nós iremos crescer, fortalecer e deixar o Senhor falar cada vez mais ao nosso coração. Essas iniciativas de termos um momento para a liderança é de muito crescimento. Eu quero parabenizar aqui pastor Marinaldo pela escola missionária, a escola de liderança. Nós temos liderança aqui de praticamente todas as igrejas do distrito. É muito bom ver vocês, estarmos juntos nessa tarde, ok? Quase tarde e noite, que bom que já está chegando a noite e vai refrescando um pouco mais, não é assim? Obrigado pela presença do pai aqui que pregou, que orou para vocês aqui. O pai, ele já está há alguns anos como pastor jubilado, trabalhou na região amazônica como missionário nas lanchas, traduzeiro, tem muita história para contar. Pastor Júlio, pai, ele tem um ministério muito bonito também. Não sei se você já viu na internet, em algum lugar, mas ele tem um ministério. Podia até um dia, viu, Marinaldo, a gente
fazer uma força-tarefa, trazer aqui para o norte, porque o norte acho que nunca veio, né, pai? O pai ele tem um ministério onde ele trabalha com a temática do santuário, mas não é em apresentações assim como essa. Ele tem um santuário em tamanho natural, tamanho do que foi colocado por Deus, os móveis, tudo direitinho. Ele leva todo esse mobiliário, a tenda, monta, e aí vem depois toda a explicação, é bem lúdica, com apresentações, traz a equipe com sacerdotes, vem até um pecador junto, vem todo mundo. E é uma apresentação muito boa. E ele roda aí a região sul, centro-oeste, a região de São Paulo, falando sobre a importância do santuário na nossa vida cristã. Nós iremos trabalhar com o Nisto Cremos. É uma boa proposta do acampar, né? Está com Catriza. Vai precisar conhecer o Catriza. Um lugar muito agradável. Nós sempre estamos ali com a igreja nessa campal. Eu ouvi que quando o pastor falou aqui, poucos levantaram as mãos. Quantos já leram o Nisto Cremos? Quero ver a mão aqui. As poucas mãos. Quantos aqui nunca tiveram contato assim de folhear o Nisto Cremos? Levanta a mão. Ok. Uma pergunta. Você sabe o que é o Nisto Cremos? Amém. Pelo menos, né? Que bom. Ok. O Nisto Cremos é o material onde nós temos as bases das nossas crenças. O pastor Marinaldo ele se separou para hoje à tarde e noite para nós falarmos sobre uma doutrina e nós iremos falar sobre duas crenças. É um bloco da quinta doutrina e onde nós iremos trabalhar com duas crenças, a 19 e a 20 são as suas duas crenças. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da história das crenças, como surgiram as crenças fundamentais. Como hoje nós, adventistas do sétimo dia, temos um material que se chama Nisto Cremos. Como esse material foi construído? Da onde saiu esse material? É essa introdução que nós iremos dar. Depois iremos entrar na 19ª crença que fala sobre a lei de Deus. Vamos orar? Feche os olhos. Bondoso Deus e Pai, em Tuas mãos entregamos mais uma vez a nossa vida. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado pelas promessas. Obrigado pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. A proposta da minha fala não é esta, é apenas uma introdução, então eu vou passar um pouco rápido nessa temática, ok? Guilherme Miller é um dos pioneiros da nossa igreja, conhecido. Quando você estuda a história da igreja, esse é o primeiro nome que aparece. Quando em 1818 ele começa a estudar as profecias de Daniel 7, 8, 9. E desse estudo que ele fez, chegou-se à conclusão de que Jesus voltaria em breve, em algum dia entre 1843 a 1844. Não vou detalhar o que aconteceu nesse período e como foi a construção para o entendimento da volta de Jesus, que marcaram para o dia 22 de outubro de 1844. Muitas pessoas estavam envolvidas. Vários pastores de outras denominações abandonaram as suas crenças e agora se uniram às fileiras do movimento milerita, que estava anunciando a volta de Cristo Jesus em uma data. Até chegarem a essa data, 22 de outubro, muitos estudos, vários outros se agregaram para realmente definirem o dia da volta de Cristo Jesus. Quando nós falamos sobre 22 de outubro de 1844, a
A gente pensa que era um movimento apenas ali na região onde eles moravam, a região ali de Guilherme Miller, a sua fazenda, e outros também não. Foi um movimento que abrangeu muita região, um movimento quase que em toda a América, e vemos alguns focos na Europa também, mesmo movimento, pessoas falando da brevidade da volta de Cristo Jesus. Chegou-se 22 de outubro de 1844, nós sabemos, Daniel, Apocalipse capítulo 10, encontramos lá a base profética para isso, a mensagem que era doce, que era agradável ao paladar, mas quando ela foi digerida, ela se tornou o quê? Amarga, se tornou ruim, muitos choraram, houve um grande desapontamento, e muitas pessoas abandonaram as fileiras para nunca mais voltar a um movimento religioso. Pessoas venderam todas as suas coisas. Imagine só, você tem o seu negócio, você tem a sua casa, você tem a sua fazenda, a sua terra. O pessoal lá do Ferreira Pena, Antônio, tem ali a sua fábrica de farinha. E agora pensa assim, se Jesus vai voltar daqui uma semana, daqui a alguns dias, por que eu vou continuar com a fábrica? Por que eu vou continuar com a loja? Por que eu vou continuar com uma terra? Pessoas venderam todas as coisas e pegaram esse recurso e aplicaram na pregação da iminente volta de Cristo Jesus. E esses recursos se tornaram em revistas, em folhetos, em recursos para os missionários se deslocarem, para que a mensagem alcançasse mais pessoas. Agora pense, coloque no lugar dessas pessoas. Dia 22 de outubro, a grande expectativa esperando Jesus voltar. Ele não voltou. Dia 23 de outubro, grande desapontamento. A virada, né? A virada. Se desperta o dia do 23, choro, desespero. Aqueles que tinham os seus bens não tinham mais, estavam todos vendidos. Se vira em situação complexa. Houve lamento, choro. Muitos abandonaram. E um grupo pequeno de pioneiros, eles continuaram ainda perseverantes, estudando, buscando compreender aonde erraram, o que estava acontecendo, por que Jesus não voltou naquela data que haviam estudado e com muita clareza chegado à compreensão que no final das 2.300 tardes e manhãs o santuário seria o quê? Purificado. Então, na compreensão desses pioneiros, a terra deveria ser purificada do mal, do pecado, e essa purificação só aconteceria com a volta de quê? De Jesus. E voltaram-se para a Bíblia, para os estudos. O Senhor Deus os abençoou, ampliando o conhecimento, e eles realmente perceberam que erraram, não na data, mas erraram no evento. A data estava correta, mas o evento estava errado. O evento não era a volta de quem? De Jesus. O evento era Jesus passando do quê? Do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. E essa temática do santuário, você pode depois perguntar ao pastor Júlio aqui, ele vai explicar detalhadamente para você. Você pode também conhecer o santuário nas redes sociais. Jesus, ele entra agora no lugar santíssimo, do Santo dos Santos, do santuário celestial. Esses pioneiros, eles começam agora a trabalhar, a estudar e buscar ampliar um pouco mais o conhecimento. Havia literatura, havia impressos, e no jornal oficial, a Revista do Advento e Arauto do Sábado, na primeira página da edição 15ª, a edição 15 de agosto de 1854, foi impressa uma breve declaração listando 5 principais doutrinas ensinadas pela revista. Olha que interessante. Era o começo de uma base de crenças, era o começo de uma base doutrinária, lembre? É um grupo de homens e mulheres que saem do grande desapontamento, recebem a luz de Cristo,
entendem o que aconteceu e agora buscam ampliar um pouco mais o seu conhecimento bíblico. E as crenças que eles estavam buscando, estavam sendo alicerçadas, eu separei aqui as 5, olha que impressionante. Quais são as 5 crenças que estavam fundamentando a fé e o movimento pós 1844? Primeira crença: a Bíblia, e somente a Bíblia, é a regra de fé e deveres. A lei de Deus, conforme ensinada no Antigo e Novo Testamento, é imutável. O advento da pessoa de Cristo e a ressurreição dos justos, antes do que? Antes do milênio. A 4, a terra restaurada ao seu Éden, de perfeição e glória, a herança final dos santos. Vamos colocar só um detalhezinho aqui. Ok. E a 5, a imortalidade só por meio de Cristo, a ser concedida aos santos na ressurreição. É o que eles estavam crendo, é o que eles estavam buscando. Em 1860 foi quando esse movimento teve um nome. Houve uma comissão e o nome foi escolhido: Igreja Adventista do Sétimo Dia. E este nome definia as bases, os pilares do movimento religioso, o movimento de estudo da Bíblia, porque eles estavam buscando a volta de Cristo Jesus e eles estavam realmente com o sábado, os mandamentos do coração. Em 1863, quando esse movimento foi organizado, então, em 2023, nós tivemos aí 160 anos do movimento da origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A primeira declaração formal de crenças da igreja foi publicada em 1872. Tinha um nome: uma declaração dos princípios fundamentais ensinados e praticados pelos adventistas do sétimo dia. Olha só, 72, é claro, já tinha nome e já era o quê? Uma instituição organizada. Eles já tinham uma organização, já era uma igreja, a Igreja Adventista do sétimo dia. E essa primeira declaração listou 25 pontos extraídos do estudo da Bíblia, e começa agora com a declaração de que desejamos que seja claramente entendido que não temos artigos de fé, credo ou disciplina além da Bíblia, explicando que era uma breve declaração do que é e tem sido com grande unanimidade sustentado pelos adventistas do sétimo dia. E o desenvolvimento, o crescimento das crenças continuaram. A declaração dos princípios fundamentais foi publicada novamente, aquele mesmo material. Dessa vez, o primeiro número da revista Sinais dos Tempos, em 4 de junho de 1874, republicado em 75, novamente em 89, com algumas notas de rodapé, adicionando outros ensinos, compreensão um pouco mais abrangente da palavra de Deus. As crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia, estas foram publicadas no Anuário Adventista em 1931 e no Manual da Igreja em 1932. Quem sabe você vai lembrar desse livro aqui? Quantos lembram? Quantos lembram? Lembram desse livro? Em 1980, as crenças fundamentais incluíam 27 pontos que foram adotadas na sessão da Conferência Geral de 1980. E a igreja agora tem um compêndio das 27 crenças fundamentais. Em 2005, sentindo uma nova crença fundamental, era necessário os delegados da sessão geral da conferência, eles
Em estudos, eles voltam à declaração: crescimento em Cristo. E essa crença foi adicionada às 27, agora 28 crenças fundamentais. A crença, crescimento em Cristo, ela não se tornou a 28ª, ela se tornou a 11ª crença fundamental. E essa crença, de uma forma assim muito especial, e a construção dela, ela vem de um apelo da igreja para entender melhor como que o recém-converso, aquele que aceita Cristo Jesus, é fortalecido, é protegido em relação às forças do mal. Porque existia, quem sabe aqui não no Brasil, mas algumas regiões que tem um movimento mais espiritualista aguçado, existia um temor de que ainda em Cristo Jesus, Satanás podia ter algum tipo de influência. E essa crença que fala sobre crescimento em Cristo diz: uma vez que você aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal, Satanás não tem mais forças e poderes sobre você. Amém. Dá para a igreja uma crença e um fundamento forte em sua caminhada de fé. Por isso cremos na página 5, fala assim: os adventistas do sétimo dia aceitam a Bíblia como seu único credo e mantém certas crenças fundamentais como sendo o ensino das Escrituras Sagradas. Estas crenças, da maneira em que são apresentadas aqui, constituem a compreensão e a extensão do ensino das Escrituras por parte da igreja. Podem ser esperadas revisões futuras dessas declarações em assembleias mundiais da igreja, quando a igreja é levada pelo Espírito Santo a uma compreensão mais completa da verdade bíblica, ou encontra uma linguagem mais apropriada para expressar os ensinos da Santa Palavra de Deus. Esse ano, em julho, a igreja vai estar reunida novamente em uma conferência mundial. Se houver necessidade, esses temas já foram trabalhados e será levado para ampliar, para mudar expressões e para compreender um pouco mais ou se aprofundar um pouco mais nas crenças fundamentais. Olhe para essas 6 doutrinas. Quando a gente fala no nisso cremos, não confunda crença com doutrina. Se perguntarem para você quantas doutrinas existem na igreja adventista do sétimo dia, o que você vai responder? 28? Eu pergunto para você, quantas doutrinas nós temos na igreja adventista do sétimo dia? 6 doutrinas, apenas 6 doutrinas, ok? Mas e as 28, pastor? As 28 são crenças. Essas 28 estão espalhadas nos seus devidos grupos, de acordo com o seu alinhamento temático. As crenças estão ali. Primeira doutrina, a doutrina de Deus. Aí você vem a crença sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade e assim por diante. Então, as crenças alinhadas com as suas doutrinas. Quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos hoje, lembra que aqui é apenas uma introdução, estou passando um pouco rápido nessa temática, mas quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos, essas 10 crenças são as crenças mais atacadas nos nossos dias. A crença que fala sobre a autoridade da Bíblia, das Escrituras, a crença que fala sobre a identidade adventista, a crença que fala sobre a interpretação profética, a crença que fala sobre a criação, a revolução, sobre Jesus, as questões morais, o desânimo ao aguardar a volta de Jesus, o santuário, o juízo, o pré-advento, Ellen White, a inspiração divina e a mudança do adventismo. São as crenças, são os temas que hoje as pessoas conversam, e hoje nós vemos nos corredores as pessoas questionando:
Olha que interessante. Olhando para o nosso corpo de doutrinas e crenças, quando os críticos dizem assim: eu quero interpretar do meu jeito. Você já viu isso por aí? Olha para a Bíblia, eu digo assim: não, é do meu jeito, eu quero interpretar assim, porque eu acho que é assim, eu entendi desse jeito, eu vou interpretar dessa maneira, e aí já cria um movimento, já tem pessoas para seguir. Essas pessoas estão questionando a primeira crença, que fala sobre as Sagradas Escrituras. Quando os críticos dizem assim: Jesus sim, doutrina não. Jesus Salvador, mas não Senhor. Muitos dizem assim. Esse negócio de doutrina, de igreja, não, eu quero só saber de Jesus, só da graça, do amor, regra, doutrina, não é comigo. Elas estão questionando a quarta crença, que fala sobre o Filho. Não quero saber de Jesus. Quando as pessoas dizem assim: quero estar bem com Deus e com a ciência ateísta, essas pessoas estão questionando a sexta crença, que fala sobre o quê? Sobre a criação. Estão percebendo? Quando as pessoas dizem assim, criticam: eu quero decidir como adorar e como viver, elas estão questionando a 12ª crença, que fala sobre a Igreja de Deus. Quando os críticos dizem: somos uma igreja como as outras, é mais um movimento evangélico, é mais uma porta, é mais uma placa. As pessoas estão questionando a 13ª crença, que fala sobre o remanescente e a sua missão. Estão percebendo a importância de nós conhecermos as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia? E quando os críticos dizem assim: Ellen White não é teóloga, seus escritos não valem para os nossos dias. Há movimentos por aí, há adventistas que pensam assim. O que essas pessoas estão querendo dizer? Elas estão criticando a 18ª crença, que fala sobre o dom de profecia. Quando os críticos dizem: meu corpo, as minhas regras, eu faço o que eu quero da minha vida. Já viram isso por aí? Eu faço o que eu quero, tenho liberdade, Jesus me ama do jeito que eu sou e tem que ser assim. Essas pessoas estão criticando a 22ª crença, que fala sobre a conduta cristã. Quando os críticos dizem: mais amor, menos juízo, temos que abraçar a todos. Olha só que perigo isso. Nós temos que aceitar a todos do jeito que são, sem julgar, sem juízo, sem nada. As pessoas estão criticando a 24ª, que fala: o ministério de Cristo, o santuário celestial. Há um juízo, há um juízo. E se há um juízo, há uma base, aonde esse juízo vai se basear. Há um mandamento. Todo aquele que vem para Cristo Jesus, vem como está, mas não continua da forma que veio. Há uma transformação, há um preparo, há algo que acontece na vida dessa pessoa, porque há um ministério especial de Cristo Jesus no santuário celestial. Quando os críticos dizem assim: nada de sensacionalismo, nada de teoria da conspiração, para com esse negócio, porque a guerra, porque isso, porque aquilo outro, agora com a morte do Papa, todo mundo fica agora, e agora o que vai acontecer? Aí vem as correntes, vem aqueles que começam a levantar teoria da conspiração e fazer contas aqui e ali. Eles estão criticando a 25ª crença, que fala sobre a segunda vinda de Cristo. Queridos, aquele que conhece a profecia, aqueles que conhecem a palavra de Deus, não deveriam ser pegos de surpresa, não deveriam se assustar com o mundo em que vivem hoje, porque sabem de todas as coisas. Quais são as doutrinas criticadas? A primeira crença é a que fala sobre as Escrituras. As pessoas estão criticando a doutrina de Deus. Quando eles falam sobre o Filho, estão criticando a doutrina de Deus. Quando eles falam sobre a criação,
agora vem o movimento evolucionista, é um movimento para desacreditar em uma criação perfeita, feita por Deus, com seus elementos em cada dia, os 6 dias da criação, o 7º dia descansou. As pessoas estão criticando a doutrina do ser humano. Quando fala da igreja, diz não é necessário igreja, começam a criar outros movimentos, então, criticando a doutrina da igreja. Quando fala sobre o remanescente, a missão, é sobre a doutrina da igreja que está em questão. O dom de profecia é a doutrina da igreja. A conduta cristã é a doutrina da vida cristã. O ministério de Cristo no santuário celestial é a doutrina dos últimos dias, dos últimos eventos. E quando eles criticam a crença, a segunda vinda de Cristo, estão criticando a doutrina dos últimos eventos. Percebem como nós devemos buscar e estudar a palavra de Deus. Obrigado, querido. Obrigado. Foi apenas uma visão geral para você entender como surgiram as crenças. E hoje nós temos 28 crenças. Para cada uma dessas crenças existe um compêndio teológico. A base é onde? A base bíblica. A base. Eu sugiro e motivo você a comprar esse livro. Líder, igreja, deveria ter esse livro. Nisto cremos. O pastor pode ajudar você a comprar essa literatura, para você estudar, para você revisar os temas. Lá existem os textos bíblicos, a fundamentação bíblica para você compreender. Vamos para o tema que separamos para essa tarde. Pode trocar para nós ali? Coloque a lei de Deus, que é a doutrina da vida cristã, a 19ª crença. Estamos na tela já? Ok? Ok. A lei de Deus. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Primeira pergunta. O que causa a minha salvação? Pense um pouquinho nessa resposta. O que causa a sua salvação? Qual é a causa? Aonde surge? O que causa a minha salvação? Pense na pergunta. Nós vamos estudar um pouquinho sobre essa temática. Você trouxe a sua Bíblia? Cadê a Bíblia? Nós vamos agora para a Bíblia, viu? Vocês agora estão com a Bíblia na mão, quem sabe fazer algumas anotações. O que causa a minha salvação? Vamos para um texto. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, o verso 30. Atos 16, o verso 30. É a conversão do carcereiro. O verso 30 diz: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Olha a pergunta: o que causa a minha salvação? Qual foi a resposta no verso 11? Responderam-lhe. Qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vamos continuar com as nossas perguntas. Então, o que causa a minha salvação é aceitar o quê? A Jesus Cristo como o meu Salvador pessoal. Vamos crescendo, colocando um tijolinho após o outro. Quando eu digo assim, que eu aceito a Jesus Cristo como o meu Salvador pessoal, isso se chama o quê? Justificação pela fé. Ok? Quando você diz assim, olha, eu creio em Cristo, eu aceito a Jesus Cristo como o meu Salvador pessoal, Ele somente é minha vida, o que acontece comigo? Eu sou justificado. Justificado por aquilo que eu estou crendo, pela minha entrega, justificação pela fé. Romanos capítulo 8, verso 1. O texto não vai estar na tela, vou apenas mencionar. Lá diz o seguinte: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que
isso quer dizer? Quando eu estou em Cristo Jesus, quando a minha vida está entregue completamente a Ele, quando eu sou revestido com a justiça de Cristo, quando Ele perdoa os meus pecados, quando Deus olha para a terra, Ele não vê os meus erros, Ele não vê a minha culpa, Ele não vê os meus pecados. Por quê? Porque eles foram o quê? Justificados, eles foram redimidos, eles são revestidos pelo manto da justiça de Cristo Jesus. Quando Deus olha para a terra e olha para o Jim, que foi justificado por Cristo Jesus, Ele olha quem? Ele olha Cristo Jesus. Ele não vê os meus erros, Ele vê o sacrifício, Ele vê a justiça de Cristo. Isso precisa ficar bem claro no seu coração. Você precisa entender muito bem isso. Algumas pessoas, elas buscam, parece que todos os dias precisam buscar a justiça de Cristo. Ó Senhor, me justifica hoje. Ó Senhor, me justifica hoje. Deus poderia dizer para você: meu filho, você já foi justificado. Você já me pertence. A minha justiça já envolveu você. Agora você precisa passar por um período que se chama o quê? Uma trajetória, uma caminhada que se chama santificação. E nesse período, ou nessa trajetória, nesse caminhar, que temos a atuação do Espírito Santo, aonde Ele me separa para os seres humanos serem selados para a vida de Cristo. Jesus fala: você está justificado. Ande na graça, ande e permita que o Espírito Santo esteja completamente usando você. Então, queridos, nós estamos passando por um processo aqui nessa terra. E sabe qual é esse processo? O Espírito Santo está nos preparando para a eternidade. O Espírito Santo está nos preparando para o céu. Você e a mim, todos nós, diariamente. Mas quando nós olhamos para essa temática da salvação, vem uma grande questão, é uma pergunta. A salvação, ela tem a sua causa, mas ela também tem o seu efeito. Então, ela tem a sua origem, mas ela também tem o efeito da salvação. E a pergunta: qual é o efeito de estar salvo em Cristo Jesus? Qual é esse efeito? O que acontece na vida do ser humano quando ele entende a salvação, quando ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador, quando ele diz: eu creio em Cristo Jesus, ele é revestido pela justiça de Cristo? Qual é o efeito disso na vida da pessoa? Vamos ver dois textos. Mateus capítulo 7, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, verso 28 e 20, perdão, verso 18 e o verso 19, ok? E 20, vamos lá. 18 diz o seguinte: não pode a árvore produzir fruto maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos, ela o quê? Cortada. Assim, pois, pelos seus frutos o quê? Os conhecereis. Olha, impressionante isso. Quando eu digo assim: eu creio em Cristo Jesus, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, quando eu sou revestido pela justiça de Cristo, isso tem um efeito em minha vida. Isso tem um efeito em minha vida. A salvação tem uma causa e tem um efeito. E o texto diz: pelos seus frutos o quê? Os conhecereis. Vamos para João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14. João capítulo 14, o verso 15. E diz lá em João 14, 15: se você me ama, você faz o quê? Guarda os meus mandamentos. O efeito de estarmos envolvidos pela justiça de Cristo, por estarmos buscando a salvação, é guardar os mandamentos de Deus e ter um caráter o quê? Transformado. Amém, Jesus. Amém por isso? Amém. Não existe
uma realidade em que a pessoa diga assim: ah, eu estou no caminho da salvação, mas eu não obedeço, eu não guardo os mandamentos. Não existe aquela pessoa que diga assim: eu estou no caminho da salvação, só que a minha vida continua a mesma vida, fazendo as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, as mesmas amizades, os mesmos interesses. Não existe. Quando eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal, quando a justiça de Cristo me envolve, há uma mudança de rota, há uma mudança de interesse. Então, queridos, obedecer é o efeito da salvação, jamais o que? A causa da salvação. Compreenderam isso? Quero ler um texto para vocês do livro de Hebreus. Ao conceder a sua lei no Monte Sinai, Deus não apenas revelou a si mesmo como a majestosa e suprema autoridade do universo, Ele também se revelou como o redentor de um povo. Pelo fato de ser o Salvador, Ele não apenas chamou a Israel, mas a toda a humanidade. Chamou o quê? A obediência aos seus breves, abrangentes e autorizados preceitos, que abrangem todos os deveres da humanidade em relação a Deus, em relação uns aos outros. Deus estabeleceu os 10 mandamentos que foram dados a Moisés lá no Monte Sinai. E quando nós olhamos para os 10 mandamentos, algumas pessoas olham para eles e apenas olham como sendo uma lista de regras. Esse eu não faço, esse e vai como se fosse uma lista, esse eu preciso melhorar. Mas sabem, queridos, para cada mandamento há um princípio. E quando nós analisamos e estudamos os princípios dos mandamentos, amplia um pouco mais a prática e a influência do mandamento na minha vida. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 20. Abra sua Bíblia lá. É lá que nós encontramos os 10 mandamentos, não é? Você sabe de cor os 10 mandamentos? Sim ou não? Sim? Ok. Qual é o primeiro mandamento? Não o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Quando você olha para esse mandamento, olha que impressionante. Você diz assim: pastor, esse mandamento eu estou o quê? Estou tranquilo, porque eu não tenho outros deuses diante de mim. Está tranquilo. Esse mandamento está tranquilo. Mas sabe qual é a base? Qual o princípio desse mandamento? Qual é? É a lealdade a Deus. Lealdade a Deus. Será que fala um pouco mais do seu coração? Será que amplia um pouco mais a prática desse mandamento? A pergunta: nós estamos sendo leais a Deus acima de todas as coisas? Qual o próximo mandamento? Não terás o quê? Outros deuses diante de mim. Não faça imagem de esculturas, não é? Não faça, o segundo mandamento, não nenhuma semelhança que há no céu, embaixo da terra. Não faça imagem de escultura. Não adorem essas imagens. Não tenha nada que você diga: esse é meu Deus. Aí você diz: pastor, há muitos anos eu deixei isso. Há muitos anos eu não tenho mais imagens na minha casa. Eu seguia isso, mas hoje não faço mais isso. Eu já eliminei as imagens, os santos e assim por diante, que tinha na minha casa. Mas qual é o princípio do mandamento, do segundo mandamento? É o culto correto. Tem a ver com a adoração a Deus. Não é simplesmente o adorar, estar à frente de uma imagem, mas é adorar a Deus de uma forma correta, de uma forma verdadeira, de uma forma digna de todo o meu coração. Alguns dizem assim: eu não me curvo mais diante de uma imagem, mas venho para uma adoração a Deus com o coração corrompido, venho com a mente completamente fora do ambiente de adoração.
Pergunte e responda. Você acha que Deus aceita essa adoração? Que a minha cabeça está em outros lugares, outros interesses. O corpo está aqui, mas a cabeça está longe. Então, o princípio é o culto correto. O culto correto. A adoração a Deus. O terceiro mandamento, ele fala: não tomar o nome de Deus, o quê? Aqui é a reverência. Às vezes nós olhamos para esse mandamento e apenas dizemos o seguinte: olha, filho, você tem que ficar quietinho na igreja, não pode falar, não pode sorrir, não pode fazer isso, porque é o ambiente da reverência, porque Deus está aqui. Na igreja, nós pensamos que é apenas isso, a reverência, esse tomar o nome de Deus em vão, é apenas esse aspecto da reverência aqui na igreja. Não, é muito mais amplo do que isso. É reconhecermos a presença do sagrado em nossa vida, em todos os lugares. É sermos reverentes a Deus na igreja, em nossa casa, em nosso trabalho, no nosso lazer. É reconhecer a presença de Deus em todos os lugares em que nós estamos. Amém. Às vezes nós vamos apenas para a igreja, e aqui o ambiente não, é em qualquer lugar, aonde estiver. Quarto mandamento fala sobre: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Nós conhecemos bem o mandamento. Qual o princípio que em base a esse mandamento é a santificação do quê? Do sábado. Queridos, nós precisamos resgatar o sábado em nossa prática familiar. Às vezes nós encontramos alguns que começam a pensar assim: Deus ele vai entender, é a correria, Deus sabe como é a minha dinâmica, é difícil aqui e ali. Já pensamos que o sábado de manhã, por estarmos na igreja, ele é mais sábado do que o sábado à tarde. E sábado à tarde é o sábado que eu posso fazer outras coisas que não faria sábado de manhã. E a gente começa, dentro das horas do sábado, colocar pesos diferentes, queridos. O sábado ele começa no pôr do sol de sexta-feira, e ele termina no pôr do sol de sábado. A santidade do sábado. O quinto mandamento. O que fala o quinto mandamento? Honra teu pai e a tua mãe. Qual é o princípio desse mandamento? Respeito às autoridades. Não é só os pais, não é só o pai e a mãe, é respeitar as autoridades, respeitar aqueles que estão acima, que têm o poder, que têm a palavra. Respeite a autoridade. O próximo mandamento que fala: não matarás. Aí você diz: pastor, esse aqui está tranquilo, eu nunca vou fazer isso. Mas qual é o princípio desse mandamento? Respeito à vida. Olha que impressionante, não? Nós estamos respeitando a vida que Deus ele concede a todos os seres vivos. Respeito à vida. O próximo mandamento é o sétimo mandamento: não adulterarás. O jovem não casado diz: pastor, eu não sou casado, sou tranquilo com isso. Isso é para quem está casado, aí tem um problema com adultério e assim por diante. Qual é o princípio desse mandamento? É a pureza. Pureza de mente, pureza de coração. Você, quem sabe, não está casado, está namorando, está noivo, mas a sua mente é o quê? É impura. Seu coração é impuro. A pessoa pode estar casada e nunca se envolveu com uma terceira pessoa, mas a mente é o quê? É impura. Os pensamentos, o coração é impuro. Está na igreja, mas a mente é impura. Busca a impureza, busca ver, busca sentir, busca apreciar. O princípio é a pureza. O oitavo mandamento fala sobre o quê? Não o quê? Furtarás. O princípio desse mandamento é a honestidade. Honestidade. Não é simplesmente você deixar de pegar alguma coisa. Eu não vou roubar, pastor. Não roubei, nunca roubei.
mas nós estamos sendo honestos em todas as coisas, nos negócios, no dia a dia? Ou será que nós estamos sempre trabalhando em nossos negócios para tirar um pouco de vantagem? Infelizmente, a cultura do brasileiro, nós herdamos isso, de que tirar vantagem é aquela pessoa que é inteligente, ele conseguiu superar o outro, tirar a vantagem, o outro ficou para trás, eu consegui ganhar mais que aquele outro. Como foi que você ganhou mais que aquele? Foi honesto? Louvado seja o nosso Senhor. Não foi. Olha o princípio do mandamento: honestidade. O nono fala sobre a veracidade. Não dirás o que é falso testemunho. Qual é o princípio? Veracidade. E o 10º mandamento, que fala: não cobiçarás o que? As coisas do teu próximo. E o mandamento, no seu princípio, fala sobre contentamento. Esteja feliz com aquilo que Deus deu para você. É o princípio do contentamento. Vamos para mais um texto que nós encontramos num grande conflito. Diz o seguinte: os que aceitaram a luz relativa à mediação de Cristo e à perpetuidade da lei de Deus acharam que estas eram as verdades apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse. As mensagens deste capítulo constituem uma tríplice advertência que deve preparar os habitantes da terra para a segunda vinda do Senhor. O anúncio: a vinda é a hora do seu juízo, aponta para a obra finalizadora do ministério de Cristo para a salvação dos homens. Anuncie uma verdade que deve ser proclamada até que cesse a intercessão do Salvador, que ele volte à terra para receber o seu povo. A obra do juízo, que começou em 1844, deve continuar até que os casos de todos sejam decididos, tanto dos vivos como dos mortos. Disso se conclui que ela se estenderá até o final do tempo de graça para a humanidade, a fim de que os homens possam preparar-se para estar em pé do juízo. A mensagem lhes ordena a temer a Deus e dar-lhe o quê? Dar-lhe glória. Adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O resultado de aceitação destas mensagens é dada nestas palavras: aqui estão o quê? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fim de se prepararem para o juízo, é necessário que os homens façam o quê? Guardem a lei de Deus. Esta lei será a norma do caráter do juízo. Declara o apóstolo Paulo: todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão o quê? Julgados. No dia Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. Ele diz que os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos capítulo 12, capítulo 2, 12 e 16. A fé é essencial a fim de guardar-se a lei de Deus, pois sem fé é o que? É impossível agradar a Deus. E tudo que não é da fé é pecado. Quais são os propósitos da lei de Deus? Aqui nós fechamos um bloco que fala sobre a lei de Deus. Quais são os propósitos da lei de Deus? Primeiro propósito da lei de Deus: revelar o que? A vontade de Deus para a humanidade. Os 10 mandamentos revelam a sua vontade e propósito para a humanidade. Demanda o que? Obediência perfeita. Nós temos aí os textos para você marcar e você ler futuramente aí na sua casa. Qual é o segundo propósito da lei de Deus? Funciona como um padrão de julgamento. Cada um de nós será julgado por esses retos princípios e não por nossa o quê? Por nossa consciência. A
uma base. Nós não somos salvos pela lei. Nós somos salvos pelo quê? Pela graça de Cristo Jesus. Mas o padrão do julgamento é a lei de Deus. Como é que eu sei que eu estou contra a vontade de Deus? Pela lei. A lei de Deus me mostra. A lei de Deus me indica. A lei de Deus me adverte. Quando nós comparamos isso para a lei de trânsito, enquanto você não dirige, você não tem carro, a lei de trânsito ela não pesa sobre você. Pesa? Não. A partir do momento que você entra dentro de um carro, agora você é o motorista, você está agora sobre o quê? Sobre a lei de trânsito. Se você passar no semáforo vermelho, se você andasse em segurança, se você fazer a ultrapassagem devida e outras coisas mais, a lei de trânsito ela vai o quê? Vai pesar sobre você. Ok? O que mais que a lei faz? O propósito aponta o quê? O pecado. Sem os mandamentos as pessoas não podem ver claramente a santidade, nem a sua própria culpa, ou a necessidade de experimentar o arrependimento. Impressionante isso, não? O que vemos mais também sobre os propósitos é um agente de conversão. A lei de Deus é o instrumento que o Santo Espírito utiliza para nos levar à conversão. Vamos os textos. Eu gosto muito desse de João, capítulo 16, verso 8 a 11, que diz que o Espírito Santo é Ele que nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Nos leva a reconhecermos que somos pecadores. Como posso reconhecer que eu sou um pecador? Voltando ali na última, somente através do quê? Da lei de Deus. Qual é o propósito da lei de Deus? A lei provê genuína o quê? Liberdade. A obediência aos 10 mandamentos nos assegura verdadeira o quê? Liberdade. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A lei ela não aprisiona, a lei ela liberta, a lei ela protege, a lei ela nos leva a uma experiência com Cristo Jesus. E o último propósito, ela restringe o mal e traz o que? Bênçãos para a vida da pessoa. Sempre que a lei é aceita, restringe o pecado, promove ações corretas e se torna um meio para estabelecer a justiça de Cristo. Estão os textos aí para você complementar os seus estudos. Desfecho dessa controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes. Não tem outro caminho, não tem a terceira opção, duas apenas: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Ponto final. Se bem que a igreja e o Estado reúnem o seu poder a fim de obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem o sinal da besta, o povo de Deus, no entanto, não o receberá. O profeta de Patmos, João, contempla o vitorioso da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam juntos ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? A fé de Cristo Jesus. A lei de Deus como expressão do seu caráter é o tema central do grande conflito. Aqueles que amam a Deus devem guardar os seus mandamentos. João 14:15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Queridos, nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. Últimos dias. Quanto mais nós apegarmos à palavra de Deus, mais fortalecidos nós estaremos. Quanto mais nós afastamos da palavra de Deus,
do estudo profético, mais questionamentos nós teremos. O distanciamento da profecia, da promessa, levanta questionamentos da sua própria existência. As pessoas começam a dizer: será? É desse jeito mesmo? Será que não dá para adaptar a Bíblia? Será que não dá para contextualizar a Bíblia nos nossos dias? Será que não dá para a gente viver de uma forma diferente? Será que os mandamentos não são pesados demais? Será que a graça ela é suficiente? Hoje vivemos o tempo da graça e não da lei. Isso é passado, isso não existe mais, queridos. Quando nos afastamos da palavra, nós levantamos questionamentos da existência de Deus, das suas promessas e do seu mandamento. Quanto mais estivermos ligados à sua palavra, mais fortalecidos nós estaremos, mais nós estaremos preparados para o tempo em que se forma, se descortina para a breve volta de Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês. É o desejo do seu coração dizer: Senhor, eu quero com todo o meu coração, eu quero colocar na minha vida, eu quero praticar os mandamentos, eu quero seguir os princípios da lei do Senhor, eu quero realmente permitir a atuação do Espírito Santo na minha vida. Quero ver a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bondoso Deus e Pai, louvamos o teu santo nome, porque a tua palavra move, porque a tua palavra fala, nos fortalece na nossa caminhada. Aqui nós fomos aquecidos sobre o mandamento, sobre a lei do Senhor, que é o fundamento para toda a nossa prática. Ó Deus, nos fortaleça, que o poder do Espírito Santo esteja nos movendo cada vez mais. Aqui está a tua igreja, nos leve para termos uma experiência transformadora com Cristo Jesus. Nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marinaldo, ou a pessoa que está responsável por esse próximo momento. Uma feliz semana a todos. Já encerramos o sábado na presença de Deus e iniciamos a semana na presença de Deus, né? Nesse momento teremos uma mensagem musical especial cantada por um grupo maravilhoso, grupo Harmony, lá da igreja do Jardim Miraí. Eu convido o grupo para que possa vir à frente. Amém.
Senhor. Deus seja louvado, né? Amém. Corrido, grupo Harmony da igreja do Miraí. Quem quiser contratar, é só falar comigo, a gente divide a comissão aí. Essa temática, talvez alguns pensem assim: poxa, a gente veio para cá para estudar isso de novo. Foi porque a gente precisa lembrar das coisas sempre, senão a gente acaba deixando virar seguir a igreja de qualquer jeito, tá bem? Uma boa parte aqui é liderança da igreja. Quem aqui tem menos de 5 anos que foi batizado? Alguém tem menos de 5 anos? Quem tem menos de 5 anos, levanta a mão. Menos de 5 anos foi batizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já estamos na liderança e tem menos de 5 anos foram batizados, tá? Então, assim, é importante a gente reforçar essas informações, esses conhecimentos para o nosso fortalecimento. Vocês receberam na entrada 2 números. 2 números. Um preto e um vermelho. Um preto e um vermelho. O preto, vocês vão pegar ele agora. É o preto, né, Thiago? Tá, é o preto. Então, eu preciso que todo mundo pegue o número preto. Número preto. O vermelho não, é o preto. Quem não pegou o vermelho, não se preocupe, tá? Mas agora é o preto. Todo mundo já pegou o número de preto em mãos? Ok, vamos fazer o seguinte: você vai olhar o número que você recebeu, tá bom? E você vai procurar nas laterais aqui dos bancos o número correspondente ao número que você tem em mãos e vai se movimentar para esse banco, tá bom? É o número preto. Então veja o número que você tem e você vai se deslocar para o banco que está com o mesmo número. Todo mundo achou o seu assento? Ainda não? Todos os bancos estão identificados ali. Ok. Vamos lá, pessoal, se organizar. Olha, um também aqui na frente, da 9, segue na crescente para lá. Do 1 ao 9, desse lado, eu acho, e de 9 a 18, desse lado aqui. Todo mundo ok aí? Olha, esse primeiro banco aqui ficou bem misturado, viu? Jardim Paraíso, Araripe, Quitéria, Bairro Globo, Central e... tem coisa da Quitéria aqui nesse banco. Ali ficou bem misturado também.
Esse momento é o seguinte, coloca para mim o cronômetro aqui na tela, por favor. Coloca o cronômetro ali. Nós vamos ter algumas atividades em grupo, tá? E esse grupo que foi formado agora, ele vai ser utilizado durante toda a nossa vigília, tá bom? Então é esse grupo aí, certo? Vocês estão formando um grupo agora. E a primeira atividade que nós vamos fazer em grupo, alguns ficaram com mais, outros com menos, né? Mas a maioria está com média no máximo de 8 pessoas. No máximo 8, tá bom? E a primeira atividade agora, 5 minutos, coloca aí, 5 minutos. 4 minutos vocês vão usar para fazer alguma colocação, observação rápida sobre a primeira temática que foi apresentada. Olha, isso aqui foi novo para mim, olha, isso aqui foi impactante para mim por causa disso, tá bom? Coisas, comentários breves, tá bom? Quem gosta de falar muito, não fala, porque vai atrapalhar os outros, tá bom? Porque se um que fala muito, só ele falar, não vai deixar os outros falar. Então, assim, quem fala muito, não sabe se controlar igual eu, então deixa os outros falarem, tá bem? Então, são 5 minutinhos a partir de agora para fazer como essa mensagem ela impactou esse primeiro momento aqui na nossa vigília, tá bem? E 1 minuto, quando chegar em 4 ali, 1 minuto para fazer oração juntos, tá bem? Oração não é para fazer pedido de oração, é para fazer comentário sobre o tema e depois orar sobre o tema, pedindo a Deus que nos ajude a viver em obediência às leis que Ele estabeleceu, ok? Então, quando chegar em 4, a gente avança com a oração, escolha uma pessoa do grupo para orar. Não vai ser feita oração aqui de cima, vai ser feito no grupo. Quando terminar os 5 minutos, nós teremos um belo testemunho para ouvir. Pode começar.
escolher uma pessoa do grupo, e alguém do grupo faz a oração. Pode ficar à vontade, fazer um círculo, em pé, ajoelhado, sentado, cada um fica à vontade. 1 minuto de oração. Aleluia. E foi uma decisão assim difícil, porque eu já vinha muito tempo buscando, eu vinha orando para Deus, para Ele me direcionar nos caminhos certos. Eu trabalhava de segunda a sábado e teve um momento que eu tive que chegar para minha gerente, que eu queria me batizar na igreja adventista do 7º dia. Lá atrás tá para ouvir bem? Tá? Vamos trocar de microfone, que esse aqui é um pouquinho mais alto. Eu cheguei para ela e falei assim: eu queria conversar com você, mas então bora lá. Uma pessoa muito gente boa, gentil e amiga dentro do trabalho. Expliquei para ela a minha situação e também pus proposta para ela para eu poder continuar trabalhando. Ela disse: eu vou levar isso para a dona da empresa. E eu lá esperando ansiosamente. E aí eu resolvi contar para meus pais. Eles são adventistas, ficaram super felizes com a minha decisão. Aí eu disse: não contem nada para ninguém ainda. Mas acho que eles estavam muito empolgados. Acabaram contando para algumas pessoas. Eu disse: gente, agora com calma. Eu tenho que esperar a resposta do pessoal da empresa. Aí tá. A minha decisão, voltando só um pouquinho atrás, desde 2024 eu disse: eu vou voltar nos caminhos de Jesus. Claro que ele disse assim: eu nunca saí, mas não era na igreja adventista. Eu ia para a igreja adventista quando eu era criança, numa igrejinha que o pessoal da Ferreira Pena, eles conhecem. Depois eu parei, fui trabalhar, acabei me batizando na igreja católica por 20 anos, porque eu queria padrinhos, eu achava muito lindo ter padrinhos, pedir a bênção dos padrinhos. Mas quando eu cheguei lá, tinha uma caixa d'água, eu disse: ali que eu vou me batizar, vou mergulhar. Não foi lá. Só colocaram água na minha cabeça. Digo: eu não gostei. E o tempo passou. Então foi em outubro
passado, eu passei a acordar às 5 horas da manhã e ler a Bíblia por 30 minutos. Eu ia no meu trabalho às 7h40 e daí eu tinha outro livro para ler, que se chama Milagre da Manhã. Esse livro me levou a voltar a ler a Bíblia, porque nele diz assim, que a gente deve praticar o milagre da manhã todos os dias, independente do que você esteja passando. Então ele me levou a voltar a ler a Bíblia 30 minutos, todos os dias, e eu tirava 15 minutos depois de ler a Bíblia para ler ele. E aí, eu em casa, eu preparando meu café antes de ir trabalhar, eu falei assim, Deus, eu quero me batizar. E eu estava escutando um louvor, que era da igreja católica, e acabou que o padre falou algumas palavras aí, eu vou voltar. Eu disse assim, filho, não tenhas medo. Eu comecei a chorar naquele momento. Porque ele disse, essa é a minha decisão, então não vou voltar atrás. Em novembro, se eu não me engano, eu fui para um retiro espiritual de mulheres em Salinas. Aí eu disse, não, eu tenho certeza que é aqui. Chegamos aí em dezembro, como eu tinha falado para a gerente, eu disse, eu tenho que falar para ela, não posso mais esperar. Falei, em dezembro eu falei para ela que eu iria me batizar. E então veio a resposta. Ela disse, Elisiane, não tem como a gente te dar o sábado. É claro que naquele momento eu chorei. Ela disse, mas olha só, o teu salário vai aumentar. Tu vai ganhar um bônus além do teu salário. Eu disse para ela, eu não quero dinheiro. Eu queria continuar trabalhando aqui com vocês. Se não for para sempre, eu peço para sempre. Foi muito doloroso, porque no setor que eu estava, tinha pessoas muito queridas para mim. E depois que eu disse isso para ela, ela pediu assim, em dezembro, ela disse, me dá 3 meses para eu encontrar alguém para colocar no teu lugar. Eu disse, tudo bem. Aí lá em casa, a mamãe já estava eufórica, já queria me batizar em dezembro. Eu disse, não vai dar ainda. Eu preciso ficar na empresa um pouco mais. Eu não quero te batizar e ter que estar indo para lá e trabalhar nos sábados. Eu vou primeiro cumprir o que eles querem e depois disso eu vou sair. Então eu vou me batizar. Eu esperei. Em dezembro, na verdade, eu disse assim, Senhor, não muda o meu desejo. Porque durante 3 meses eu poderia ter mudado minha decisão. Mas eu já estava fixa no que eu queria. Daí em diante começou a busca por pessoas para me substituir no que eu fazia. Entrou uma pessoa,
queria ensinar, mas eu não consegui. Porque no segundo dia, ela foi rude comigo. Eu não consegui mais ensinar aquela pessoa. Eu disse, não dá pra mim. Eu não sorria mais dentro da sala por causa daquela pessoa. Eu disse, não posso ser assim. Mas a menina disse, a minha gerente disse, ela não vai ficar aqui. Ela não vai ficar na sala com a gente. Eu percebi que tu mudou. Tu não é mais a mesma pessoa que era antes aqui com a gente. E aí, toda vez que eu chegava na empresa, eu via aquela pessoa. Eu não conseguia olhar para ela. Mas eu sempre pedi, Deus, não me deixa eu criar por essa pessoa. Mas graças a Deus que antes de eu sair de lá, eu consegui falar com ela. E encontrar uma pessoa para me substituir no trabalho. Porque, como pessoa, ele não conseguiu me substituir. Não é me gloriando por causa disso. Porque, por coisas que a gente faz dentro do trabalho, serviços, tarefas, qualquer uma pessoa faz. Mas é você. É difícil de ter e encontrar. E, finalmente, encontrar essa pessoa, eu amei passar o que eu aprendi lá para essa pessoa. Hoje ela está lá trabalhando, graças a Deus. E dia 29 de março foi o meu último dia trabalhando na Brasil Ferriaço. E dia 19 foi o meu batizado lá na igreja de Ferreira Pena. E eu queria contar com vocês